Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 12 de abril, terça-feira da Semana Santa. O evangelho que nos é proposto para a reflexão de hoje é João 13, versículos do 21 ao 33 e do 36 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Aqui um relato da ceia, que nós iremos aprofundar na Quinta-feira Santa. O relato da traição de Judas. Poderíamos dizer que o aspecto humano falou também em Judas. Judas, se eu não me engano, a tradição fala que ele era um dos zelotas. Os zelotas eram os combatentes guerreiros que lutavam pela emancipação, pela independência de Judá do Império Romano. A camada social dos dirigentes de Israel possuíam quatro camadas. Os fariseus, os saduceus, que eram os sacerdotes do templo, os essênios, que eram uma ramificação dos saduceus, que diante dos escândalos da corrupção do templo, eles se afastam dos saduceus e vão viver no deserto, onde na década de 50, na área do Egito, ali, foram encontrados os manuscritos de Qumran, que alguns estudiosos alegam que eram os antigos essênios. E a quarta dimensão eram os zelotas, que eram os guerrilheiros, tanto que são eles que irão dominar Jerusalém no ano 70 e forçar a cidade a se revoltar contra o Império Romano. E aí a cidade é sitiada por Tito, se eu não me engano, general romano, que depois acho que se torna imperador. E depois Tito faz um cerco da cidade durante meses, e aí os próprios judeus começam a brigar entre eles mesmos e permitem a entrada dos romanos. Os romanos entram na cidade, destroem o templo, matam grande parte da população, o restante foge, e os romanos vão atrás dos zelotas. Eles acabam morrendo todos, eles se matam uns aos outros,
para não cair na mão dos romanos, porque sabiam que se caísse na mão dos romanos, os romanos iriam fazer barbaridade com eles, então eles cometem um suicídio coletivo. Se eu não me engano, no palácio de Herodes, eles se matam, os zelotas. Portanto, dessas quatro camadas, se eu não me engano, Judas fazia parte dos zelotas. Então eles eram nacionalistas. Provavelmente Judas adere ao movimento de Jesus porque vê nele o potencial de realmente ser o Messias que iria libertar Israel do domínio estrangeiro. Judas era um nacionalista. Quando ele percebe que o movimento de Jesus não prega a revolta armada, mas a revolução da sociedade através do princípio do amor, isso causa uma grande frustração nele. E este, unido à profecia, seria um dos motivos para a traição de Jesus. A traição de Judas com relação a Jesus. Judas acaba se tornando um instrumento para que se cumpra o desígnio de Deus. Ou seja, Cristo morrer na cruz para libertar o gênero humano. Este poderíamos dizer, seria o papel dele. Judas poderia ter dito não? Sim, Cristo morreria de uma outra forma. Mas estava escrito que se daria desse jeito. Então, Judas não tinha liberdade? Lógico que tinha. Assim como Maria também tinha de dizer não a Deus se não quisesse ser a mãe do Salvador. E o que aconteceria? Deus iria preparar outra moça para poder ser a mãe do Salvador. Se Judas tivesse dito não, Jesus morreria de uma outra forma. Porque ele tinha que morrer para libertar a humanidade do pecado. As palavras enigmáticas para os discípulos de Jesus. O Filho do Homem vai ser glorificado e Deus será glorificado nele. Como? Através da sua morte. Cristo, ao morrer na cruz, cumpre a missão que o Pai lhe confiou, de dar a sua vida pela libertação da humanidade. A humanidade é resgatada das garras do mal. Lembremos que quando o pecado entra no mundo, a humanidade se torna escrava do pecado. E a partir do momento que ela se torna escrava do pecado, ela morre. Cristo, libertando a humanidade das garras do diabo, do demônio, ele faz com que a humanidade seja livre novamente. Isso não quer dizer que a humanidade não vai pecar. Vai pecar. Só que se ela pecar e se arrepender, terá o perdão de Deus. Não morrerá mais. Porque o fruto do pecado é a morte. Se o ser humano pecava antes, isso lhe causava morte. Não havia esperança de vida. A partir do evento de Jesus Cristo, ele liberta a humanidade ao se doar, ao se ofertar como sacrifício vivo e liberta a humanidade das garras do mal, permitindo que as pessoas pudessem ser livres, a famosa liberdade dos filhos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos fazer bom uso dessa liberdade. Compreendamos o grande sacrifício de Cristo que Cristo fez por nós. E nos lembremos sempre que Ele fez isso por amor a todos nós. Que possamos corresponder a este amor. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.